Acorda Amor, o último capítulo do livro. Este livro não é o resultado de uma pesquisa jornalística, não é político e nem quer endossar um partido ou uma ideologia política. Mas certamente é um livro que toma partido e sustenta valores humanos universais, que se encarnam em atitudes pessoais e sociais, em escolhas e naturalmente em consequências. Chamei-o de Acorda Amor porque é uma história que pode ser lida e deveria, a meu ver, ser lida como uma série de despertares. O despertar de Antônio, que foi forçado a tomar em consideração sua subjetividade como fonte de sentido e de orientação, colocando-o no dilema racionalidade versus sentimento, público versus privado, valores masculinos versus valores femininos. O despertar de Maria, que saiu abruptamente de sua condição de mulher do âmbito privado e doméstico, alheio à vida social e política, para o meio do campo de batalha, tendo sido sua tomada de partido embutida pelo seu sentimento, por Antônio. O despertar da militância para uma atuação mais fundamentada do que o espontaneísmo da revolta, mesmo que de alguma forma refletida e pensada, mas sem suficiente bases intelectuais, pessoais e coletivas para se realizar com sucesso. É uma característica da cultura brasileira, fazer para depois pensar. Vejo isso refletido ainda nos dias de hoje, clara e tristemente. O despertar de uma sociedade para a brutalidade das consequências de suas escolhas, covardias, oportunismo e ignorância. Todos pagaram. O embrutecimento foi coletivo. E todos pagaram porque foi exterminada uma geração pensante, que poderia ser útil na reconstrução do país após a barbárie. No lugar disso, vemos claudicar uma inteira sociedade por falta de valores morais e comportamentos cívicos que permitam o verdadeiro progresso de uma nação. Enfim, escrever esse livro foi o meu despertar para a saída de um pesadelo da duração de 45 anos. Amém. O que queremos acordar aqui é o amor, aquele amor pela humanidade, pelo outro, pela justiça e pela verdade. Se trata de uma perspectiva que vai além dos partidos e das ideologias políticas, ou assim deveria. Como bem escreve Nelson Chaves, creio que desenvolvi muito o aspecto emocional nesses últimos anos vividos de forma um tanto violenta e mesmo repugnante. Os sofrimentos e martírios que passei nas mãos de nossos inimigos fizeram-me diferente. Amo mais, e sei em meu íntimo por que amo. A mesquinhez e a brutalidade que vi estampada nos rostos dos meus torturadores robusteceram o amor que sempre senti pela humanidade. Se minha opção foi enormemente determinada pela necessidade de libertarmos os homens desse estado de miséria, exploração e mesquinharia a que se reduzem e induzem a atual estrutura de classe e organização social, esta mesma opção se fez mais firme e ganhou ainda mais razão de ser ao ver a qual nível a minoria dominante chega para manter seus privilégios de classe ociosa e bastarda. É importante compreender que, em todos os níveis, tanto o psicológico, do indivíduo consigo próprio, como familiar, social e político, que não pode haver paz interior e social sem justiça, assim como não pode haver amor sem verdade. Não há progresso sem responsabilidade, e não existe harmonia psicológica, familiar e social sem respeito. Acorde, amor. Antônio, o anti-herói. Imagino o baque que meu pai deve ter sofrido após ler seu julgamento por um tribunal revolucionário criado pela sua própria organização, a VPR. Tamanha difamação maldosa a seu respeito é dose cavalar para se aguentar, ainda por cima sem estar presente para se defender, para contar sua versão dos fatos. Qualquer um que lê sua defesa perceberá que ele não é nem um idiota, nem um malandro. Sabe raciocinar muito bem e talvez tenha até excedido na quantidade de explicações, o que é devido à sua ingenuidade e estupor diante dos que considerava companheiros. Quem sabe seja por essa sua capacidade de raciocínio crítico que não o convidaram para seu quase funeral. Um julgamento desse tipo é um absurdo. Vergonha, companheiros, vergonha. Concordo com os tempos difíceis, as tensões estavam no pique, mas assim era também para o Paulinho.
Conviver com 3 filhos pequenos, lindos e maravilhosos como são todos os filhos pequenos para seus pais, e ter que abandoná-los e a esposa com a qual não havia atrito, nem mais paz e harmonia, não é fácil. Entendo agora por que houve tanto silêncio em casa a respeito de toda essa história. Somente no final da redação desse livro descobri que meu pai ia, entre aspas, nos abandonar. Claro então que não se falou do passado. Em primeiro lugar, havia o medo das infiltrações entre amigos e conhecidos. Em segundo, supurava dentro dele a profunda decepção com os companheiros, a VPR e o projeto revolucionário em si. E em terceiro, estava o silêncio quanto ao seu posicionamento em relação à família. Antônio foi expulso não porque se recusou a ir ao campo por não ser apto àquela vida como acreditei por décadas, mas porque não foi capaz de se separar da gente, ou seja, havia a intenção da separação. Fiquei profundamente incomodada com o julgamento, pois ele mostra claramente a intenção de acabar com meu pai. Esse julgamento é injusto, degradante e basicamente desonesto. O documento é montado de modo a retirar qualquer possibilidade de entender as ações de Antônio e o coloca no lugar de um mau caráter qualquer. Dentre as muitas acusações absurdas, esta está aquela dele se apossar do dinheiro da organização para fins pessoais. Meu pai é de uma honestidade extrema. Acredito que todos nós filhos poderíamos concordar que entre fazer os interesses da família e aquele dos outros, meu pai daria prioridade às dos outros. A palavra luxo nunca fez parte do vocabulário, muito menos da prática familiar. Não só porque jamais tivemos o privilégio de termos algum luxo. Não digo uma vida luxuosa, mas uma estavelmente confortável. Como porque meu pai é antimaterialista por excelência. Meu pai simplesmente não compra, não gasta. Quantas vezes as roupas novas ficaram mofando no guarda-roupa, enquanto ele usava e reusava as mesmas velhas peças. Sua casa contém ainda hoje muitos dos objetos simples de mais de 40 anos atrás. Meu pai é a parcimônia em pessoa. Nasceu e foi moldado antes do consumismo ser inventado. Outra coisa, se há algo a anos-luz do meu pai, é o bulismo e a jactância com relação às suas ações e posses. É preciso arrancar dele os relatos onde ele tem papel importante. E são sempre contados num tom menor, com o mínimo de detalhes. Antônio é o tipo de homem que não fala sobre qualquer gesto, feito ou projeto que possa de alguma forma colocá-lo sob a luz dos holofotes. Não usa o que faz ou fez para se fazer de importante, mesmo quando contar iria ajudar os outros a entendê-lo melhor e a reequilibrar possíveis más interpretações. Antônio é de ficar quieto e agir, pronto. Poucos anos atrás, aos 70, ele teve o sangue frio e a ousadia de enfrentar 2 jovens ladrões armados que irromperam em sua casa para um assalto. Estudou a situação e os delinquentes, aguardou, concentrado, por um descuido deles, e eis que arrancou o revólver destes e os pôs para correr, sem escândalos e sem boatos. Este é o meu pai. Agora, tem uma característica de meu pai que pode incomodar. Ele pensa, raciocina, e sempre foi mais intuitivo e rápido no pensamento do que muitos. Pensar criticamente de forma dialética pode incomodar os dogmáticos. Se observarmos o que esteve em jogo na questão ocorrida entre ele e alguns dos dirigentes da VPR, ou deveria dizer a VPR ou Palmares como um todo, notamos que, por baixo do subjetivismo sacana de querer escrachar com ele, há uma questão importante que diz respeito ao conceito e à prática de um grupo político, movimento ou organização, a saber, a dinâmica entre a esfera individual e aquela coletiva, o subjetivo e o objetivo. No paradigma hierárquico e dicotômico, lida-se com essa questão de 2 formas, sacrificando o individual em prol do coletivo, o subjetivo em vista do objetivo, que foi a dinâmica tradicional masculina, e o reverso dela, abre-se mão do público em prol de cuidar do privado, que é a dinâmica tradicional do feminino. A sombra dessas 2 opções é facilmente reconhecível na cultura brasileira. Cuida-se do público com olhos nos interesses privados e focaliza-se o privado em função de obter privilégios públicos. Quando falta consciência e honestidade, a tendência à sombra é freada pela instauração de um controle superior inquestionável, que são as leis, direção, chefes,
que normatiza a vida e as escolhas individuais. Nessa, que é uma lógica exógena, externa, a ação individual deve ser orientada por regras e a elas externas, pois faltaria ao indivíduo discernimento e capacidade, endógenos, que vem de dentro, para se sintonizar com o todo e com ele se harmonizar, no lugar de se prejudicar. O sujeito, portanto, seria incapaz de se gerenciar em consonância com os interesses coletivos, se não houvesse uma lei, algo de fora, que o normatize. Acontece que nivelar por baixo não dá certo. Os que têm capacidade lógica e de bom senso para se gerenciar sozinhos acabam sendo prejudicados. Antônio é acusado de manter uma certa autonomia, mas é importante então observar que ele não colocou em risco o grupo. Nenhum aparelho caiu por conta dele, ninguém foi preso, nenhuma pista foi aberta. Logo, seu raciocínio e avaliação do perigo se provaram corretos, motivo pelo qual ele pôde reivindicar um certo grau de liberdade de pensamento e de movimento, sem deixar de se preocupar e cuidar da organização. Isso até chegar à bifurcação fatal, campo ou família. Foi então que meu pai caiu do cavalo. Errou porque tinha que ter tomado uma atitude antes. Errou por ter esperado, por não ter conseguido abrir mão da luta armada quando os laços familiares estavam lhe dizendo claramente que sem eles não poderia ir adiante. Mas não é esta uma decisão fácil para um homem. Concebe-se o masculino ainda hoje como aquele que é capaz de permanecer longe da família, em longas viagens de negócio ou em longas jornadas de trabalho. Homem é aquele que trabalha e não vê seus filhos crescerem, mas traz dinheiro para dentro de casa. Homem é aquele que não cede aos sentimentos frente ao dever. Bem, meu pai cedeu. Antônio fracassou diante desse postulado masculino e essa caminhada foi para ele muito difícil, tanto é que nunca nos contou o que aconteceu. Errou em não conseguir assumir sua incapacidade de cumprir com o papel tradicional do revolucionário, deixar a família para trás e seguir, como acreditava necessário, para a guerrilha. Errou também porque não conseguiu assumir o papel que sua subjetividade lhe impôs, aquele de ser um novo modelo de homem, modelo embrionário e frágil ainda, mas semente do futuro. Aquele de um homem que dá de conciliar em si o particular e o coletivo, o coração e a razão. Nessa cruz, meu pai ficou a vida toda. Desta ferida eu nasci como pensadora e dela tenho muito orgulho, porque é nessa direção que a seta do futuro aponta. O subjetivismo, do qual a esquerda científica, entre aspas, sempre tentou se livrar via intelectualismo, ressurge nas entrelinhas, porque, como Freud bem dizia, o reprimido sempre reaparece. O olhar sobre Antônio apresentado neste julgamento trai uma visão idiosincrática e subjetiva, a vontade de punir alguém que se permitiu um posicionamento autônomo. Esta vontade era muito maior da capacidade de ser objetivos e práticos e levar a cabo a ação pela qual tudo aquilo existia, ou seja, a ocupação de uma área de treinamento para fins revolucionários. É impressionante que numa época de tantas dificuldades, com a força repressora do regime militar não dando trégua, Avar Palmares encontrou o tempo e as condições para acionar um tribunal revolucionário e produzir um tal julgamento. No lugar de despachar Antônio para qualquer lugar do mundo onde pudesse estar longe o suficiente e assim usarem a área, preferiram montar essa cenografia no intuito de dar uma lição. O que parece é que o julgamento contra Antônio foi movido por mera antipatia pessoal, o que o torna parcial e banalmente idiosincrático. Esta minha reflexão não quer de maneira alguma, frisando de maneira alguma, usar este infeliz episódio para denigrir a VPR e dar munições aos detratores da luta armada e do movimento revolucionário, pois o inimigo é 1000 vezes pior. Desejo refletir criticamente sobre as atitudes tomadas. Aquela que Antônio denominou estreiteza mental em lidar com um problema de ordem mais prática do que disciplinária e ideológica, reflete limites intelectuais e psicológicos que precisam ser questionados. Inclusive questionar o que é disciplina, relação chefia-subordinados, autonomia individual e lealdade ao grupo, todas questões ainda em aberto.
Se me é possível oferecer uma opinião de não política, mas de conhecedora da psique humana, a esquerda precisa renovar-se a partir da integração de uma subjetividade esclarecida. Estou falando de um trabalho de autoconsciência e evolução pessoal acoplado ao engajamento cívico, social e político, chave para um salto paradigmático em termos de civilização. A verdadeira revolução começa por dentro. Aspas. Na absoluta maioria dos casos, um militante é o mesmo indivíduo de antes, apenas que agora ele participa de uma organização revolucionária. Ele, como indivíduo, não sofreu transformação. E se ele não se transformou, como pode propor a transformação de uma sociedade? Fechada aspas. Trecho de carta de Antônio, que está contida no livro. Maria aqui não foi com as outras. Em primeiro lugar, obrigada, mãe, por não ter ido com as outras, por não ter sido mais uma das tantas Marias que não fazem história, que não ousam, que não aguentam. Na minha adolescência, chamava minha mãe de uma maravilha da natureza, porque ela era, simplesmente era, como uma árvore, uma flor, uma paisagem são. Pés no chão, forte, mas não rígida, carinhosa, mas não dependente, e generosa às vezes demais por conta daquela sua determinação em enxergar o bem, mesmo quando não há muito bem. Grande dona de casa e criadora de lares, sem se restringir a isso, sem se aprisionar nisso. Artista de alma e pincel, extrovertida. A única extrovertida da família. Escandalosa com aquela sua curiosidade de chegar perto, conversar com as pessoas, perguntar, se abrir e fazê-las se abrirem. De uma ingenuidade que só os anos burilaram, fazendo a balança pesar sempre mais para o lado da sabedoria, dócil e indomável ao mesmo tempo. Sem saber, ela era uma feminista em embrião, bem minha mãe. A ela devo o esteio que me deu a base para me levantar nas tantas vezes que caí, e a permissão feminina, a ousadia e a determinação em ir e conseguir. Porque é preciso ter uma mãe que outorgue para uma mulher empreender seu processo de emancipação feminina. Não é o pai que dá a bênção para a libertação da mulher, é a mãe. Tenho muito orgulho das origens humildes de minha mãe, sobretudo nos tempos de hoje em que as mulheres parecem tão fracas, sempre buscando apoio de todo tipo para se sustentarem de pé sozinha. Minha mãe me mostrou como se faz, e foi uma mulher que não recebeu carinho soube dar. Não teve estudo e soube dar suporte aos meus, não teve apoio e soube percorrer a vida com firmeza e perseverante. Dignidade é o que vejo em minha mãe. Ela seguiu seu coração e deu no que deu. Faz parte, mãe. Como disse Nelson Chave em nosso último encontro, fevereiro de 2014, a culpa não é nossa, é deles. É preciso coragem, fé e simplicidade. Valores sempre mais raros, valores que minha mãe teve e continua tendo. Eu nessa história. Estava com 18 anos e iniciando meu processo de autoconhecimento, comecei uma análise com quase 17, e alinhamento com o que eu era, apesar de na época não ter a menor ideia do que eu era, quando refleti sobre comunismo, sociedade e psicanálise. Naquele tempo estava realizando 2 trabalhos de conclusão do ensino médio, um em grupo, sobre o pós-guerra italiano, e outro individual, que verteu sobre o assunto a Revolução Russa e o surgimento dos partidos comunistas na Europa e nos Estados Unidos. Não é por acaso que eu não tenha ousado chegar à América Latina. Naqueles anos tinha sido lançado o filme Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, que fez uma profunda impressão em mim. Chorei profundamente ao assisti-lo. Andando pelo centro de Milão, numa tarde de primavera, refletia sobre tudo aquilo e um pensamento simples e claro emergiu. É óbvio que os valores comunistas são válidos e corretos, e universais, não há dúvida. Começaram lá atrás com a Revolução Francesa de 1789. Quem os nega, para mim, nem sequer merece o título de humano. Temos que prezar pelo coletivo, temos que ter solidariedade, e a liberdade real só é possível numa sociedade livre. Não pode haver exploração do ser humano sobre outros seres humanos e ainda por cima pela vantagem de uns poucos. Simples, real.
Então, os valores eram corretos. O que não estava correta era a forma de implementação desses valores. Isso porque esta implementação foi realizada dentro da mesma estrutura de pensamento que aqueles valores queriam suplantar. Ou seja, o paradigma relacional, consigo, com os outros, com o mundo, era basicamente o mesmo. Ou seja, sujeito versus objeto, hierarquia vertical, leis exógenas, objetividade alienada da subjetividade. Em síntese, o tiro da esquerda saiu pela culatra. O problema da revolução social devia, portanto, ser precedido por uma revolução individual que só podia ser psicológica. Achei que essa havia sido uma conclusão minha, independente e autônoma. Até janeiro desse ano de 2014. Achei ingenuamente de ter tido minha originalidade sobre o assunto, mas aí li a correspondência do meu pai. Opa! E olha o papai aqui. Aspas. Quem luta para reformar, transformar a sociedade deve lutar constantemente e, sobretudo, pela própria transformação e melhorar o próprio comportamento e caráter. Porque não é suficiente que um entenda de problemas políticos e sociais e saiba propor o encaminhamento dos mesmos dentro de um ponto de vista marxista. Quando se luta e se coloca a necessidade de haver o poder, é para, modificando a estrutura material do país, criar as condições para a transformação moral e espiritual de um povo. Antônio, carta 35, fechada aspas. Meu pai já percebia que a verdadeira revolução social tende a andar acompanhada por aquela interna, subjetiva, da ordem da psicologia e da espiritualidade. O que eu fiz, por vocação e necessidade interior, foi dar continuidade a essa perspectiva, na prática profissional e na vida real. Tornei-me psicanalista. Foi um caminho inevitável para mim, e também minha forma de levar adiante um projeto maior. E é importante frisar que ser psicanalista não é um trabalho como tantos, mas uma forma de ser. Isso dentro do modelo psicanalítico de Silvia Montefoschi. Significa encarnar um novo modelo relacional consigo e com o mundo. Esta, pelo menos, foi minha formação psicanalítica. Como nada é por coincidência, desde o início escolhi uma psicóloga, a Clara Serina, que iria me introduzir poucos anos depois para uma linha da psicologia junguiana revolucionária. A médica e bióloga Silvia Montefoschi levou adiante Jung de uma forma original e única. Ela deu, de certa forma, chão ao simbolismo junguiano na base da dialética de sua própria metodologia. Ou seja, utilizou a chave dialética presente em Jung como coordenada baricêntrica de seu pensamento. Entre outras coisas, ele aprofundou a questão do feminino, por ele deixado incompleto, ou melhor, hipostatizada no mundo arquetípico da grande mãe, ou naquele psíquico da ânima, trazendo para a matéria concreta da vivência subjetiva a dialética do pensamento, que até então havia sido aquela da mente abstrata, tergiversando sobre os universais. Eis então que ela introduz a dialética do amor e aquela do inconsciente e muitas outras teorizações que a colocam num patamar diferenciado daqueles tradicionalmente junguiano e psicanalítico. Vivi disso e de filosofia durante 12 anos. Ao voltar ao Brasil 25 anos depois de nossa fuga, eu me espanto com o que eu vejo. Ninguém falava minha língua, apesar do vocabulário ser o mesmo. Por muitos anos frequentei na Itália a comunidade brasileira, todos exilados ou imigrantes da mesma época da minha família. Participávamos de festas brasileiras, movimentos políticos, conversas. Entretanto, uma vez na pátria, não reconheci nem mesmo o estilo linguístico ao qual estava acostumada. Alguma coisa havia mudado. E para pior. Demorei 5 anos para me adaptar à nova mentalidade do país, além de ter que me readaptar na prática clínica e abordagem para trabalhar com o perfil psicológico brasileiro. Hoje entendo que toda uma geração foi praticamente exterminada, se não fisicamente, simbólica e cognitivamente. No comportamento individual e coletivo, vejo refletido o regime militar, com seus fingimentos, violências, intolerâncias, impunidades, pretensões, estupidez, cegueira, ganância e prepotência. Está visível e escancarado em todos os âmbitos da sociedade. E como poderia ser diferente? Uma cabeça doente só pode gerar um corpo doente, e vice-versa. Na verdade, surpreendo-me que haja tanta gente boa nesse país. Esse é meu assombro. Gente boa, criativa, eclética, interessante, que entretanto não faz média, não forma
ainda, massa crítica suficiente para derrubar a atual ordem de valores. Por uma série de acontecimentos fortuitos e não, engajei-me na humanização do parto em 2001, onde encontrei, em meio a algumas pérolas em termos de ideário e perspectiva, a mesma gosma resistente dos velhos hábitos da impunidade, desonestidade, competição malandra, futilidade, imediatismo superficial, no lugar do amor próprio, respeito, integridade e consistência. Mas este ideário ofereceu também a tantos e, sobretudo, a tantas, a possibilidade de despertar para o verdadeiro sentido da perspectiva que, muito além de parto e nascimento, a humanização abre. Estas pessoas alegram o meu coração e me dão esperança. Contar essa história contribui para dar fundamento ao meu próprio processo de individuação que tomou caminhos inesperados, como, por exemplo, o meu engajamento na humanização do parto e nascimento, mas que confluem todos na mesma direção, que é o da promoção de uma humanidade mais justa e honesta, e por isso mais amorosa. Não acredito em amor sem justiça, equilíbrio de forças e consciência. Estou convencida que esse projeto depende de sabermos impulsionar não só a emancipação das mulheres, como sobretudo a do feminino em si, para um novo patamar de consciência e legitimidade. Sermos mais inteiros, para sermos pessoas melhores. A moral da história. A moral da história é simples. Essa é a história de duas pessoas comuns que seguiram seus corações. Foram além das vantagens imediatas, quebraram hábitos e padrões e se entregaram a algo maior do que o que conheciam até então, ou seja, foram anormais. Ambos revolucionários não só abriram mão do conforto material e social, como ousaram sonhar alto. A moral da história é, portanto, esta. Dar voz aos próprios anseios mais profundos pode levar a uma vida difícil, mas este é o preço do viver com dignidade e fiéis a si próprios. Se a luta armada foi um suicídio revolucionário, naquela época e naquele contexto, assimilar mansa e covardamente o jogo do opressor foi um suicídio moral, ético e cívico. Baste dar uma olhada ao Brasil de hoje. Se acatar um casamento com um rico polignanese para Maria a melhor opção em termos de segurança física e de conta bancária, a teria também mantido dentro do mesmo horizonte cultural atrasado e limitante do qual ela queria escapar. Viver de verdade dói, mas calma, não é obrigatório. Pode-se sobreviver, existir, fazer de conta, tapar os olhos e focar nos interesses do próprio umbigo, da própria família, do próprio grupo. Pode-se ir tomar uma cervejinha, assistir o jogo, esquecer. Entretanto, é bom saber que tudo acarreta consequências. Pagar-se-á o pacto social, cultural e psicossomaticamente. E o preço é em termos civilizatórios. Não é um caso que o único jeito de conseguir se dar bem nesse país é sofrendo de uma forma específica de esquizofrenia, que no final, apesar das muitas acrobacias linguísticas e comportamentais, não passa de doença. Se você não gostar desse jogo sujo, pare de reclamar e crie uma nova história. Mas não pense que irá sair ileso, a um preço. Está disposto a pagá-lo? A revolução continua. Acabou. Esta é a ideia principal que há de ser absorvida ao fechar o processo de cura que ocorre na Deep Memory Process, processos de memória profunda, que é uma terapia de regressão criada pelo analista junguiano Roger Woolger e na qual eu me formei. Nesse tipo de sessão, após uma excursão emocional, cognitiva e sintomática pelos caminhos e descaminhos dos traumas do passado, chega-se à digestão psicológica dos eventos que o causaram. Este processo é tantas vezes difícil de se realizar porque a pessoa continua por hábito emotivo se sentindo dentro do evento. É típico do trauma. Se o fato que o causou se localiza no passado, nem sempre a experiência que ele provocou passou. Por isso, quando estamos conduzindo uma sessão de DMP, às vezes é preciso reforçar no cliente a consciência de que já passou. A experiência acabou. O problema é que não podemos dizer o mesmo para o Brasil. Não acabou. O passado não passou.
Seus longos dedos, suas sombras, consequências e porta-vozes estão tão presentes quanto antes. A diferença é que há mais personagens na cena social e política e há também mais transe intelectual e emocional, mais confusão geral. Lembro-me das palavras pontuais de Nelson Chaves, escrita em 71, e que me permito modernizar e recortar. Nos períodos de refluxo, diz ele, do ímpeto revolucionário, diminui o fogo que arde dentro do peito de cada ser social que anseia por uma vida melhor, paz, amor e justiça, o que faz com que as pessoas entrem em desmobilização e apatia, travando lutas menores, ou seja, só pensando na própria sobrevivência e se tornando incapazes de enxergar o todo maior e se engajar em lutas superiores que exigem organização e consciência. Diminui também o grau de combatividade de muitos, predominando a passividade. Tudo isso se torna mais gritante e para muitos chega mesmo à desilusão. Aí, então, o criticismo, a apatia, a confusão, a perda de perspectiva, a descrença, dispersão, o cinismo, enfim, campeiam. O momento é difícil, a escuridão nos cega, os sectarismos surgem com violência inaudita. A gente deixa de fazer política e passa a desenvolver pornografia. Esse é um trecho da carta de Nelson, carta 21. Hoje parece que temos superado tanta coisa do passado, mas o peso dele continua permeando as iniciativas sociais e, sobretudo, a forma como a política e a vida coletiva são abordadas. Portanto, nessa nova ordem da terra sem transe pacificada de mercado, poderíamos dizer que o que restou da ditadura militar foi simplesmente tudo. Frase de Thales Absaber, do livro Brasil, a ausência significante política. Começa pelo fato assombroso da Constituição de 88 não questionar de fato o legado autoritário do regime militar, já que seu resultado final não foi liberal, apesar dos termos procedurais terem sido democráticos. Exemplo disso é o artigo 142, no qual as Forças Armadas aparecem no duplo e contraditório papel de serem garantes da lei e submissas desta mesma lei. O resultado é paradoxal. É que, se os militares têm o poder constitucional de garantir o funcionamento do executivo, legislativo e judiciário, a lei e a ordem quando deveria ser o reverso. Ou seja, as Forças Armadas são baluartes da lei e da ordem definidas por elas mesmas, não importando a opinião do Presidente da República ou do Congresso Nacional. Caberia, portanto, às Forças Armadas o poder soberano e constitucional de suspender a validade do ordenamento jurídico, colocando-se legitimamente fora dele. Em síntese, a nova Constituição tornou constitucional o golpe de Estado. Chocante. O preço da abertura foi, então, a constitucionalização do golpe, como possibilidade presente e futura, constantemente ameaçando as cabeças de todos os que forem governar o país em desacordo com as preferências das Forças Armadas, tutoras e guardiãs de nossa ordem e progresso. ECA. Assim temos um Fernando Collor que promove o general José Luiz da Silva, que comandou a invasão militar em Volta Redonda, redundando na morte de 3 operários. E o que dizer de Itamar Franco, que guindou o coronel médico Ricardo Fayad ao posto de general 5 dias depois dele ter sido condenado e perdido sua licença de praticar medicina pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, sob a acusação de ter participado de sessões de tortura durante o regime militar? E passando agora aos presidentes de esquerda, aqueles perseguidos pela repressão, temos um Fernando Henrique Cardoso que, quando eleito, pede para esquecer tudo o que ele havia escrito antes. E um Lula que patrocina a defesa dos coronéis Ustra e Aldir Santo Maciel, conhecidos torturadores, através da Advocacia Geral da União, e não poupa afirmações de que nunca foi de esquerda. Além disso, o próprio FHC baixou, em 24 de agosto de 2001, o Decreto-Lei número 3.897, conferindo poder de polícia para as Forças Armadas em ações ostensivas de segurança pública,
Tal prerrogativa era até então exclusiva da Polícia Militar. Ambos, FHC e Lula, na verdade, contribuíram para aprofundar a militarização, em vez da civilização da segurança pública. Só para citar alguns casos, deve haver muitos outros. Outro item que merece reflexão é a questão da anistia, cuja comissão não só não funciona segundo regras democráticas e transparentes, como seu próprio sentido é discutível. Uma anistia existe para perdoar um transgressor, que ao violar as leis de um Estado teria que sofrer as consequências. Mas, e no caso do Estado ser ilegal, qual seria a definição de infração contra um governo usurpador e violento? O conceito de fora da lei não pode funcionar no caso de um Estado ilegal. De que lei estaríamos falando? Uma elite militar e civil que viola a Constituição e a vontade soberana do povo e toma o poder não é um Estado legal, e suas leis não merecem ser respeitadas. Quando no final dos anos 70 se fez a campanha em favor da anistia, estava-se ainda no regime ilegal da ditadura militar. O que se fez foi pedir gentilmente, e não acaso o movimento foi encabeçado por mulheres de classe média, aos senhores militares para ver se, por favor, não seria possível, e se não fosse muito incômodo, perdoar aqueles terroristas e contraventores que violaram a lei de seu governo ilegal. Naquele contexto, a anistia fazia sentido. Se a ditadura tivesse de fato acabado e nós estivéssemos numa democracia de direito, não haveria anistia. Haveria aplauso e reconhecimento público daquela parcela da população que resistiu ao governo ilegal, com o ressarcimento dos danos morais, físicos e pecuniários, e haveria a punição dos infratores da lei, que foram os militares que deram o golpe junto a seus aliados civis. Por acaso que a Itália anistiou os partigianes italianos que resistiram e lutaram contra a ditadura de Mussolini? Os partigianes são considerados até hoje heróis nacionais. Vergonha vai para aqueles que deram suporte a Mussolini, os quais, assim como os generais brasileiros, tomou o poder do governo italiano via golpe. Diz belamente Vladimir Safatli: os jovens que entraram na luta armada aplicaram o direito mais elementar, o direito de levantar armas contra um Estado ilegal, fundado por meios da usurpação pura e simples do poder, graças a um golpe de Estado e ao uso sistemático da violência estatal. Desconhecer este direito é, este sim, o ato totalitário por excelência. Absolutamente simples, um tapa na cara de uma sociedade enfeitiçada e atordoada. Deve ser pela quantidade de pancadas que recebeu nos últimos 500 anos, certo? Quem não enxerga isso ou é parte do grupo militar e civil que realizou o golpe ou está sob o efeito asfixiante da atmosfera cultural raquítica que essa mesma elite, suportada pela indústria cultural e educacional, que ela sponsoriza e que a sponsoriza, criou. Mas ideia pura e límpida é esta: toda ação contra um governo ilegal é uma ação legal. Logo, não é de anistia que os ex-militantes e a sociedade brasileira precisam, é de transparência política, punição dos usurpadores do poder, condecoração e ressarcimento dos que resistiram à ditadura. Assim se constrói a memória e a história de um povo. O resto é ficção histérica, que para se manter exige a lobotomia sistemática do pensamento crítico e da racionalidade da verdade. Sobra a nova ordem de neurose, a violência do ser normal. Contra esta normalidade que mata os espíritos, anestesia a sensibilidade e apaga a comum humanidade que nos une, eu escrevi esse livro. A luta continua.